A paz do Senhor Jesus, eu sou Mili Freire e aqui no canal nós falamos de Jesus, fazemos devocional e estudo bíblico. Se tu gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal e fica por aqui que nós vamos crescer juntos no conhecimento e na graça de Deus. Abre a tua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo 6, vamos ler o versículo de número 6. Mateus, capítulo 6, versículo de número 6, que diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. A palavra de Deus hoje que eu tenho para você é: aprenda a ouvir a voz de Deus. Tem dias que estamos tão quebrados por dentro, de tanto apanhar da vida mesmo, decepções com as pessoas, com as coisas que queremos, buscamos por algo que não acontece, que nunca acontece, e isso nos frustra. E tem dias que precisamos de uma resposta de Deus ou apenas uma palavra de consolo do nosso Deus. Tem momentos na vida que ninguém vai entender o que estamos passando, somente Deus. E são esses momentos que nós vamos ao culto pensando assim: Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Ou saímos de casa falando: Senhor, usa alguém para falar comigo. Quem nunca saiu de casa, né, para o culto pensando dessa forma, ou até mesmo verbalizando: Senhor, eu preciso te ouvir, usa alguém para falar comigo. E quando você chega no culto, tem alguém ali falando exatamente sobre o que você estava pedindo a Deus, ou algo parecido. Quando nós queremos algo, se for da vontade de Deus, vai acontecer. Mas nem sempre Deus fala aquilo que queremos ouvir. Deus, ele trabalha com aquilo que nós precisamos, e às vezes nem nós mesmos sabemos a nossa real necessidade. Quem realmente sabe tudo sobre nós é Deus. As coisas não acontecem do nosso jeito, acontecem do jeito de Deus, porque a vontade de Deus é uma e a nossa é outra. Mas nós precisamos entender uma coisa, que quando vivemos pela fé, precisamos estar abertos a viver a vontade de Deus e dizer para Ele sempre: Senhor, que seja feita a tua vontade em minha vida. Então, quer ouvir a voz de Deus de verdade? Entra no teu quarto, como diz a palavra aqui, ó. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai falar com teu pai em secreto. E ele te recompensará com aquilo que você precisa. Nem sempre vai ser aquilo que você quer, mas aprenda a aceitar a vontade de Deus. Cria tua intimidade com Deus. Para de ficar procurando profecias por aí, para de ficar procurando ouvir vozes alheias por aí. Às vezes aquela pessoa que tá ali falando tá com a vida toda bagunçada e você nem sabe. É fácil eu falar algo que você quer ouvir. Por exemplo, eu venho aqui e falo: Deus é contigo, Ele vai te abençoar, Ele vai te honrar com aquilo que você quer. Então, hoje em dia, a maioria das pessoas fazem isso. E muitas delas já vêm falando em nome de Deus. E aquela pessoa, quando começa aquela pregação ali, ela começa a falar por várias vezes: Deus manda te dizer, e várias profecias para a igreja. E tem alguém ali precisando de tudo aquilo que ela está falando. Mas nem sempre vai ser assim. A palavra de Deus diz que ai daquele profeta que fizer alguém acreditar nas palavras do seu próprio coração. Então, como eu estou dizendo, nem sempre Deus vai fazer aquilo que queremos, nem sempre Deus vai falar aquilo que queremos ouvir. Deus age na nossa necessidade e pela vontade dele, não pela nossa própria vontade. O crente não vive por vista. Aprendam isso, o crente vive pela fé. Então para de acreditar em tudo que você vê. Não é porque a pessoa tá com um bom terno, com boas vestes, que aquela pessoa é cheia de Deus, que aquela pessoa vai falar e vai acontecer. Eu já vivi algo parecido. Eu ouvi alguém falando diretamente para mim
alguma coisa que assim me destruiu. E eu fiquei por dias naquele momento. Parecia que eu não saía daquele momento. Parecia que eu estava vivendo aquilo ali o tempo todo, aquelas palavras. Me quebrava. E eu sabia que aquilo ali não era verdade. Só que aquilo que aquela pessoa falou sobre mim fez com que toda a igreja acreditasse que aquilo estava acontecendo. E é horrível quando isso acontece. Então, se tu tem algo para falar para alguém, pense antes de falar. Se você é uma pessoa que sempre está levando a mensagem, levando a palavra, pensa antes de fazer alguém acreditar na palavra que tu vai falar. E tem cuidado para não falar em nome de Deus em vão. Olha o que a palavra está dizendo. Ai do profeta que fazer alguém acreditar nas palavras do seu próprio coração. Então é uma responsabilidade muito grande abrir a boca e falar algo para alguém e dizer: Deus manda te dizer. Entra no teu quarto e vai orar, medita na palavra, Deus vai falar com você de verdade. E dentro da palavra dele, quando você abre a Bíblia e começa a ler, é Deus falando com você. Você não precisa andar por aí procurando palavras alheias, catando alguém para falar algo de Deus para você. Você já tem a Bíblia em casa, então abre a tua Bíblia, porque essa palavra aqui é Deus falando. Essa é a palavra que vai te libertar. Essa é a palavra de cura. Essa é a palavra de conforto que você tem. Você não precisa sair por aí procurando alguém para falar para você. Não é que Deus não fale através das pessoas, mas infelizmente hoje em dia as pessoas estão usando muito o nome de Deus em vão. E às vezes elas falam algo que nunca vai acontecer e faz aquela pessoa que está ouvindo esperar ansiosamente, a ponto de adoecer aquela pessoa espiritualmente ou psicologicamente. Então, pensa antes de falar. Se você é alguém que sempre leva a palavra, se você é alguém que só busca a presença de Deus, servo mesmo, não tem o hábito de falar, não tem o hábito de pregar a palavra, cuidado com o que você ouve e pega para você. Cuidado com o que você vai trazer para sua vida, com o que você vai acreditar. Peça a Deus sabedoria para entender o que vem dele e o que não vem. E o crente que ouve a voz de Deus dentro de casa não se confunde com vozes por aí. Quer ouvir a voz de Deus? Vai buscar a presença de Deus. Pede para Deus que ele vai te ajudar a entender quando é ele falando e quando é alguém falando de si mesmo. Pode ter certeza que isso vai acontecer. Quando alguém fala, você sente. É incrível. Quando alguém fala que realmente é de Deus, você sente. Vai para longe de todas as outras vozes e fala com Deus assim: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu preciso ouvir a tua voz. Fala comigo dentro da tua palavra, fala comigo através de sonhos, me faz ter ouvidos sensíveis à tua voz. E você pode ter certeza que você vai ouvir a voz de Deus no momento que você precisar, porque Deus sabe das nossas necessidades, Ele sabe de tudo que nós precisamos e Ele sabe muito melhor do que nós. Às vezes nós achamos que algo é bom, mas nem sempre aquilo que achamos realmente é. E eu tava há uns 2 dias atrás com uma coisa na minha mente que eu achava realmente que era bom pra mim. E essa noite eu tive um sonho que é como se Deus estivesse falando, mostrando pra mim que aquilo não é bom. E eu acordei assim tão impressionada com o cuidado de Deus, porque nós devemos entender que às vezes o não de Deus, às vezes não, sempre o não de Deus também é uma forma de cuidado para nós. E então quando Deus te mostrar ou quando Deus te falar que aquilo que você está fazendo não é bom, então deixa de fazer, não insiste, mas tem cuidado com o que você vai ouvir. Esse é o objetivo da palavra de hoje. Aprenda a ouvir a voz de Deus, aprenda a ter intimidade com Deus, busque essa intimidade. Fale com Deus todos os dias e quando você estiver em um momento de risco, em um momento de fragilidade, pode ter certeza que Ele não vai te abandonar. Ele é o teu consolo, Ele é a tua cura e é Ele que vai falar contigo. Não precisa de vozes de terceiros para ouvir a voz de Deus.
Busque a sua própria intimidade com Deus. Que Deus te abençoe. Curte esse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Compartilha esse vídeo com alguém, tá bom? Que Deus te abençoe.